Boa tarde. Vamos começar hoje a nossa aula sobre obesidade infantil. Eu sou a Luana. Bom, a obesidade, a gente sabe que é uma doença crônica, quando adquirida, né, de difícil controle e manejo. A gente fala crônica, que é uma doença que vai precisar de um longo período de tempo para tratamento, para acompanhamento, não é? A gente não tem uma resolução tão rápida, né? E para qual fim, né? Para uma melhor qualidade de vida do paciente. É desencadeada hoje sabemos, por um caráter também genético, não é só apenas por questões comportamentais, questões de alimentação incorreta, né? Pacientes, crianças que hoje já não têm uma atividade física tão efetiva, tá? Então é uma doença multifatorial. Então são muitos fatores que vão desencadear a patologia, que é a obesidade. Os países, uma característica que os países hoje eles estão em desenvolvimento, né? Estão no momento de globalização, então há de se encaixar em alguns padrões de vida, em alguns modos de vida. Então, acaba se ingerindo ou se adquirindo a cultura de alimentação através de produtos industrializados, que é muito comum atualmente no Brasil, principalmente nas regiões americanas. De uma epidemiologia muito importante é que atualmente em 2009 foi constatado-se que em cada três crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso. Então, é um número bastante importante, elevado para a nossa realidade de hoje. Quais seriam, então, esses fatores que ajudaria a colaborar para essa criança nascer ou durante seu desenvolvimento apresentar o sobrepeso ou obesidade? A questão familiar. É muito interessante a gente observar que os padrões familiares, pais que são obesos, não por serem obesos, mas pela característica já genética, às vezes de comportamentais, que acabam levando essa criança a se acostumar, a se adaptar a outros tipos de alimentos próprios para a faixa etária, né? A criança que acabou de nascer, então uma mãe que não fez um bom acompanhamento, não fez um bom pré-natal, não teve o cuidado com o peso, com o ganho do peso, com a alimentação, a gente sabe que a obesidade ela pode ser também de advento de um não acompanhamento do pré-natal, que a mãe, desde que ela começa desde que a mulher engravida, tem esse bebê, toda a alimentação que ela ingere, ela vai interferir nesse peso dessa criança, doenças futuras. A questão do socioeconômica, a gente sabe que algumas famílias, elas não vão ter, então, esse ganho, não vão ter essa condição de suprir determinados nutrientes para aquela criança, né? Vão ter um problema para conseguir oferecer alimentos adequados. Isso também é algo preocupante no dia de hoje. A questão do sedentarismo, a gente sabe que hoje a criança ela está menos ativa, a criança ela fica mais em casa, ela se interte com internet, joguinhos, videogames, não é uma criança que tem uma atividade tão importante. A questão da alimentação, da orientação alimentar, que a gente vai observar que nós podemos fazer essa orientação em vários focos do dia da criança, do momento da família, do momento da escola. Numerosas famílias com a quantidade de crianças ou de familiares numa mesma residência. Observa-se que, muitas das vezes, uma outra criança, ou crianças que nascem muito próximas uma da outra, a mãe acaba suprindo um pouco mais a atenção. Você vê que a outra, mais velha, ela acaba tendo uma carência de ingesta energética de alimentos, ou suprir alimentos não adequados. E a questão da amamentação, que a gente orienta, a gente conversou até na última aula a respeito da importância dessa criança que
vai iniciar a amamentação. A amamentação ela vai proteger essa criança por vários fatores, principalmente a obesidade, porque o leite materno ele vai ter o que a criança necessita para o momento do desenvolvimento dela. E a questão genética, que a gente sabe que existem vários numerosos genes que vão interferir, né, na atuação, na absorção desse tecido adiposo ou na saciedade no momento da alimentação. Então, as causas genéticas, a gente vai observar que existem mais de 400 genes. Dos principais, nós temos a leptina, a colecistoquinina e a grelina, tá? São genes que vão atuar regulando o peso corporal, no momento que você está ingerindo alimentos, regula a quantidade, ela vai te trazer saciedade, cessando o momento da alimentação. E elas atuam em ou mais mecanismos que vão modular essas ações. Então, a alteração dessas proteínas, esses peptídeos, vão acarretar uma pessoa que não consegue parar de comer, aquela pessoa que senta com aquele prato de comida com bastante quantidade, não tem aquele momento de saciedade, então vai acabar ganhando sobrepeso. As questões ambientais, como foi citado, a indústria de alimentos, né, a questão do marketing, a questão do dia, facilitando o dia a dia, que muitas vezes os pais lá são corridos, né? O miojo é mais fácil, porque em 3 minutos está pronto. Então, ela vai tentando, né, trazer esses pais, as crianças, porque é mais rápido, porque é mais prático. Então, acaba interferindo. A ausência e ou despreparo, tanto dos pais, por questões, às vezes, de orientação, né? Da escola, que também vai ser um marco importante, porque as crianças hoje em dia elas ficam em tempo integral, a maioria das crianças, não tem sim um controle, às vezes os pais nem sabem que a criança se alimenta no colégio, né? A questão familiar, de orientar os familiares a participar, principalmente daquela criança que já diagnosticamos que tem um sobrepeso, porque não adianta a gente introduzir uma dieta satisfatória, adequada para a criança, se os familiares não participam, né? Os profissionais de saúde, para saber orientar, conduzir e acompanhar essa criança que tem sobrepeso. A era tecnológica, que vai facilitar que essas crianças não se exercitem. O período de sono irregular, a gente sabe que a criança que dorme bem à noite, ela vai ter ações hormonais que vai atuar no crescimento e desenvolvimento dessa criança. E a questão do bullying, são crianças que, às vezes, muitas das vezes, são sobrepeso, elas vão se destoar das outras crianças. Então, pode acarretar inúmeros fatores, assim, depressão, estresse, e isso vai, elas vão compensar com o que é prazeroso, que é com a alimentação, favorecendo esse ganho do peso. Então, de anamnese, o que a gente vai conseguir para iniciar um diagnóstico? A gente precisa observar os antecedentes pessoais. Tem que ver se a criança anteriormente ficou doente. Muitas vezes a criança fica internada, trata uma pneumonia, e aí ela tem uma perda de peso, e aí os pais às vezes introduzem alimentos que a criança vai aceitando, ela vai ganhando peso excessivo posteriormente. Isso é uma causa de ganho de peso. Também a questão do parto, nascimento, pré-parto da mãe, preparação durante o parto, isso também vai acarretar momentos que vão levar a esse aumento de peso. Antecedentes familiares, que saber se na família existem comorbidades como cardiopatias, pressões altas, né? Isso, doenças do coração, pressão alta, isso a gente vai nortear no que a gente vai ter que observar com melhor atenção nesse paciente sobrepeso. A questão do uso de drogas, isso vai mais direcionado para os adolescentes. A questão da droga, ela vai também alterar todo o metabolismo do corpo, favorecendo esse ganho do peso. Os antecedentes alimentares, a gente precisa saber o que essa criança está ingerindo durante essas 24 horas. A gente geralmente pede para as mães anotarem, para a gente ter uma ideia da quantidade de açúcar que coloca para fazer o Nescau, o mingau da criança. Isso vai interferir também na hora de orientação. Os hábitos alimentares, se tem tempo para comer, qual o intervalo das comidas de uma para outra,
a quantidade que é ofertada para essa criança, se a criança fica associada ou não, essas alterações elas vão ser importantes. E o comportamento ele vai entrar na parte de saber se essa criança ela se exercita, se essa criança é uma criança estressada, deprimida, isso vai interferir também. E os interrogatórios, a gente vai fazer os interrogatórios sistêmicos, que é para saber se tem alguma alteração a nível dos órgãos, para saber se a gente precisa direcionar essa atividade, essa dieta, ou o exame específico para cada situação. Na questão do pulmão, a gente vai observar se é uma criança que tem dificuldade respiratória, é uma criança que vai dormir, que vai ter um sono irregular, um sono agitado, principalmente isso acontece por causa da quantidade de tecido adiposo, quantidade de gordura. Lesões na pele, a gente vai observar que as crianças que são mais obesas, que têm as dobrinhas, vão ter dermatite, lesões na pele por causa desse atrito, por causa da quantidade de tecido. As articulações, a questão do peso vai interferir, a criança que está em formação, os ossos que estão formando, esses ossos podem se curvar ou ter problemas no desenvolvimento da articulação. Questões de abdômen, vai ter dor abdominal, é relatado que a criança que é obesa, tem uma alimentação irregular, não tem uma dieta adequada de líquidos, fibras, já ser uma criança que pode vir com um quadro de constipação, dificuldade para evacuar. No caso das meninas, hormonal, as crianças que são mais obesas, as adolescentes que são sobrepeso, vão ter uma alteração no quadro da menstruação, em questões de quantidade, em questão de período, às vezes fica um mês, 2 meses sem ter essa sequência certinha do ciclo menstrual. E no exame físico, o que a gente precisa fazer? Esse exame físico ele tem que ser realizado mesmo na primeira consulta e todas as consultas subsequentes. A gente faz, então, as medidas antropométricas, a gente vai verificar o peso, a altura, a circunferência abdominal, a circunferência do braço, e a subescapular, que a gente precisa do aparelho específico para fazer isso. E principalmente o IMC, que vai classificar essa criança sobrepeso, obesa ou peso adequado para a idade. Circunferência braquial, a gente vai fazer uma aferição com uma fita, a gente vai verificar, marcar o intermédio disso e vai fazer, então, essa circunferência. Tá? O tríceps, a gente seria esse músculo posterior do braço, e subescapular nas costas, abaixo do osso da escápula. O melhor parâmetro para a gente observar, assim é no adulto, né? O melhor parâmetro para a gente observar o risco cardíaco, o risco de doenças cardíacas, o risco de pressão alta, é o perímetro, a circunferência abdominal. Né? Então, isso tem que ser sempre verificado no decorrer do acompanhamento. A pressão arterial, é importante a gente ter o aparelho adequado para a criança, né? Para realizar a aferição de forma adequada. Existe uma tabelinha que está fixada, que foi até entregue na apresentação, para que seja observado qual é a largura, o comprimento, para a gente fazer com o manguito específico para cada idade, para não sair uma aferição errada. É importante também o estadiamento puberal, como uma criança que é obesa, tem um excesso de hormônios, a gente precisa acompanhar. Na menina, a gente observa as mamas e os pelos pubianos, e nos rapazes vai ser a genitália e os pelos pubianos. Aí a gente vai, depois que verificou essa triagem, principalmente que a gente tem a carteirinha da criança, a oportunidade de fazer essas marcações, tem que ser feitas em todas as consultas, a gente vai, eu botei um exemplo aqui para a gente exercitar. Então, o exemplo é uma criança de 8 meses que pesa 12 quilos. Exemplo verídico. Ela tem 8 meses, então eu vou passar aqui uma linha em sentido vertical, certo? A partir da idade da criança. E linkar aqui na vertical, passar uma linha horizontal no peso referente a essa criança. Então, ela tem 8 meses, pesa 2 quilos.
ela está atingindo aqui essa linha, que é o do Z-score, que é a nossa classificação 3, certo? Então, é uma criança que está acima do mais 2, que é um peso elevado para a idade. Então, uma criança, provavelmente, a gente vai observar depois no cálculo do IMC que vai estar com o peso bem alterado. Está com o peso alterado. Então, o IMC, a gente vai observar o seguinte. É uma criança de 8 meses e a altura dela é 0,74 com peso de 12, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no peso, passar uma linha a partir da idade da criança, que está aqui referida nessa marcação horizontal, 8 meses. Aí a gente passa a marcação e a horizontal conforme o IMC que foi calculado na fórmula que eu coloquei posteriormente. Ela vai ter o IMC de 22, tá? Ela vai estar entre o score mais 2 e o mais 3. Então, é uma criança que vai estar menor, abaixo que o 3, abaixo que o mais 3, abaixo ou igual ao mais 3, só que ela está acima do mais 2. Então, é uma criança que está sobrepeso. Aí, quais são os exames que é para essa criança que está sobrepeso iniciais que eu vou precisar iniciar para fazer uma avaliação aparente? Uma criança que está bem, a gente só constatou ali, calculando e marcando nos gráficos, que é uma criança que tem um sobrepeso. Então, a gente pede inicialmente glicemia de jejum, o lipidograma, que a gente fala, que é o perfil lipídico, e a alanina, que é o TGP, para a gente avaliar outras funções, tá? Aí vai ter o valor referencial, que criança, para ser apresentado, a gente vai ter um raciocínio em cima dele. A tabela do lipidograma está posterior para vocês darem uma olhada qual é o parâmetro de normalidade que a gente vai considerar alterado na criança acima de 2 anos, que é o parâmetro que a gente tem. E na presença de uma criança que, além de sobrepeso, ela tem alguma repercussão, uma criança que está com uma outra queixa que a gente citou depois, está com uma falta de ar, está sentindo muita dor abdominal, então essa criança vai ter que ser referenciada para o especialista. Os valores lipídicos para a criança, a gente tem os desejáveis, os limítrofes e os aumentados, tá? Para cada idade. O HDL está maior que 45, mas ainda está a observar um padrão para pediatria. Pode ser até maior que 45. Tratamento ele inicia, então, com o comportamental. Inicialmente, a base do tratamento para a criança com obesidade, com orientações dietéticas, com orientações da família como um todo a respeito da qualidade da alimentação e da quantidade, associado com uma atividade física que vai ser indicada para cada idade. Eu vou dar um exemplo para cada idade que é orientado para o paciente pediátrico. E, posteriormente, depois que a gente tenta o comportamental associado com atividade física, com acompanhamentos rotineiros, observar sempre se a criança ela não está comendo escondido, isso também acontece, porque não é um tratamento fácil, né? E sempre tentando coordenar com os pais a melhor forma possível da gente orientar esse paciente. O objetivo é perder o peso, chegar ao peso ideal para a idade? Não, o objetivo é ter um peso saudável. O objetivo é ter uma criança que tem um peso adequado, sim, mas que é uma criança que não vai ter sintomas, que vai conseguir brincar sem ficar cansado, vai conseguir fazer suas atividades diárias sem nenhuma intercorrência. A gente tem vários tipos de exercícios que podem ser estimulados essas crianças a fazerem, tá? Para criança de 6 meses a 1 ano, é mais lúdico, né? São brinquedos de jogar bola, pegar bolinha, brinquedos com barulho, né? Não tem muito brinquedos em questões de exercício, propriamente dito. De 1 ano a 3 meses, são crianças que são estimuladas por fantoches. Então, é ideal a gente usar esse artifício porque a gente usar como educativo, né? Fazer uma apresentação com fantoche, explicando a questão do que é o alimento bom, o que é o alimento errado. E aí a criança ela vai aprendendo e em casa ela vai levando isso para os familiares. Brincadeiras de roda, né? É ideal para esse período. Com 3 a 5 anos, já é uma criança que já tem um domínio
do sistema motor, então já pode colocar em corridas, em atividades de futebol, também já é indicado. Crianças de 5 a 8 anos, além de ter o motor, ela já tem percepção do espaço, então ele acrescenta outras atividades, como brincadeira do saco, brincadeira do carrinho. E de 8 a 14 anos, são crianças que já podem fazer artes marciais, atividades com mais impacto, né, com mais contato físico. O que a gente precisa evitar? Eu coloquei esse slide para vocês terem uma ideia da quantidade que a gente acha que é só uma caixa de suco de uva, não vai ter problema. Então, a gente está consumindo tudo isso de açúcar, né? A questão dos achocolatados, 6 colheres de açúcar, a questão da bolacha, que muitos pais mandam a criança para o colégio com bolacha, então é uma quantidade enorme de oferta calórica para essas crianças. Que a gente tem que evitar, principalmente as crianças que são sobrepesos ou obesos. Qual medicamento usar? Então, está salientado que o início do tratamento jamais, em momento algum, é o indicativo, é o que se inicia. A gente sempre vai tentar fazer o comportamental e o conservador, a gente vai acompanhar essa criança por 6 meses, né? Com consultas sempre próximas uma da outra, na necessidade de uma melhor orientação. Por quê? Porque a medicação a criança ela tem vários efeitos colaterais. Pode causar anorexia, pode ter uma diurese excessiva, diarreia, acelerar o metabolismo, né? E é uma criança que está em desenvolvimento. Então, ela precisa do tecido adiposo para produzir os hormônios sexuais, né? Que vai caracterizar o menino, a menina. Então, é uma opção como última, certo? E o que a gente usa mais é um antidepressivo, às vezes porque aquela criança tem uma saciedade, uma necessidade de se alimentar muito intensamente, então eles vão atuar como antidepressivos ou como anticonvulsivantes. E o fármaco que a gente sabe que é mais estudado na pediatria é a metformina, mas ainda não tem definido qual a idade ideal para iniciar essa medicação. Acompanhamentos. Você faz um monitoramento regular, sempre com peso, altura e as aferições. Parâmetros laboratoriais. Caso a criança é uma criança que tem um sobrepeso, mas não tem uma alteração laboratorial dos exames orientados anteriormente, a avaliação clínica é normal, não tem nenhuma queixa, nenhum sintoma, então o acompanhamento vai ser anual no laboratório. Uma criança que é obesa, que apresenta além de sobrepeso, obesidade, algum sintoma, então a gente vai acompanhar laboratorialmente a cada 3 meses, tá? Sempre com a orientação do retorno, avaliar se alguma piora. Se a criança piorou ou teve alguma outra alteração que está dificultando o acompanhamento, dificultando a adesão do tratamento, você tem que referenciar para o especialista, né? O nutricionista, o pediatra, se é um problema no pulmão, o pneumologista, né? Agora que a gente quer enfatizar bastante que a obesidade, ela é uma das tantas doenças crônicas que elas são que tem uma prevenção, né? E a gente tem que conscientizar que essa prevenção ela começa muito antes da criança nascer, né? Conscientizar as mães em questão do acompanhamento pré-natal, conscientizar as mães na questão das doenças familiares, se tem alguma doença específica, ter um cuidado maior com o peso, avaliar e monitorizar o estado nutricional, saber o que essa gestante está ingerindo, está se alimentando, o tempo, a quantidade que ela está fazendo essa alimentação. E a gestante também pode realizar atividades físicas, claro, nada intenso, mas é uma caminhada, não está contraindicado. A questão da puericultura, a gente vai fazer toda essa antropometria, peso, massa, anotar no gráfico, para a gente fazer, delinear esse acompanhamento, se está ouvindo uma regressão desse peso. Estimular esse aleitamento materno para o coletividade, disponibilizar para a criança tudo o que ela precisa, não vai ter açúcar, não vai ter componentes a mais ou em excesso, ele tem exatamente o que a criança precisa para se nutrir, para crescer e desenvolver. Orientar no momento que essa criança precisar de uma alimentação complementar, sempre orientando esses pais que para cada idade existe uma introdução de alimentos,
esclarecer aos pais, né, a importância de educar essa criança, porque uma criança que é educada desde 1, 2 anos, é uma criança que futuramente vai ter um paladar diferenciado, não vai apenas gostar de batata que é da Ruffles, mas ela gosta de outro tipo de batata, que é uma batata que você se alimenta, que não é industrializável, né? Não é industrializada. Estimular e orientar as atividades físicas e evitar ao máximo os lazeres passivos, né? Que assistir TV a gente orienta a ficar pelo menos 2 horas no máximo. E tem que se movimentar, fazer algum tipo de atividade. Então, da família, como eu já expliquei, que é o meio formador, o meio onde a criança vai se espelhar. Então, a família ela precisa colaborar com a gente para conseguir esse acompanhamento e essa perda de peso gradual. A gente sabe que é difícil, é um tratamento muito difícil, porque a criança está adaptada e você tem que recusar dar um certo alimento porque a criança não aceita outros, é um tratamento complicado de acompanhar. Então, a família precisa colaborar com o médico, com o profissional de saúde em geral. A questão da escola, como a maioria das crianças, como eu falei, passa a maior parte do tempo no colégio, e no colégio também é um momento de aprendizado, então essa criança precisa ser orientada pelos professores, pela merendeira, as moças que fazem a comida, precisa ter uma orientação de como produzir essa comida de uma forma que não seja tão gordurosa, que não seja uma fritura, que seja bastante nutritivo para essa criança, que não seja com muita calorias. A questão aqui, olha, sobremesa é uma melancia, é uma fruta, não é um biscoito, não é um chocolate, isso faz diferença. Orientações gerais, as refeições de 5 a 6 vezes ao dia, com menores intervalos possíveis, sempre oferecendo uma unidade de tudo, porque a criança ela precisa experimentar de tudo, né? Porque se ela não experimenta, ela não conhece, então ela não vai se adaptar. Estabelecer horários para alimentação, ter um cardápio com uma maior variedade de opções, evitar ao máximo alimentos industrializados. Os familiares devem ser o exemplo dessa criança. Além da alimentação, o líquido também é importante, porque a criança precisa ser bastante hidratada. E as atividades físicas têm que ser regulares. É isso, a gente termina a apresentação. Estamos abertos para dúvidas.